Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do meu curso de Photoshop básico para iniciantes. E na videoaula de hoje nós vamos aprender ali um pouquinho sobre tratamento de pele, mais especificamente em como remover manchas no rosto usando algumas das ferramentas nativas do Photoshop. Então eu tenho aqui a minha imagem selecionada, vou dar um Ctrl J para duplicar essa camada. Eu sempre falo isso em todos os tutoriais, que é para você não se esquecer, porque isso acaba ali te ajudando bastante caso você venha fazer alguma alteração que não consiga mais voltar atrás. Vou desabilitar minha camada principal, tá? Meu plano de fundo principal, e eu tenho que fazer uma menção aqui. Existe uma ferramenta no Photoshop, caso você não tenha conhecimento, que é a inteligência artificial. Com ela eu consigo praticamente remover qualquer coisa que eu quiser no Photoshop e até adicionar. Mas, como eu sei que nem todo mundo tem acesso a essa ferramenta ainda, eu optei a não utilizar a inteligência artificial. Então aqui eu vou usar somente as ferramentas nativas do Photoshop, aquilo que você tá com o seu Photoshop aberto, você vai ter aquela função ali com você, tá? Então eu tenho a minha imagem selecionada, vou clicar na minha imagem e agora eu venho aqui no menu de ferramentas. Já expliquei também isso em uma das primeiras aulas, onde fica ali as ferramentas e como usar as ferramentas. E eu vou vir aqui em ferramenta pincel de recuperação para manchas. Cliquei nessa ferramenta aqui, posso controlar o tamanho dela com o botão direito e ajustar o tamanho dela aqui em pixels, ou posso vir com as seguintes teclas que vai estar aí na sua tela, tá? Que, se eu não me engano, ela chama colchetes. Então aqui eu consigo controlar o tamanho dela, da minha ferramenta, tá? Vou dar aqui um zoom nessa imagem. Se você não sabe dar zoom pelo teclado, é Ctrl mais para você dar um zoom e Ctrl menos para você tirar um pouco desse zoom. Com minha imagem selecionada e com a ferramenta selecionada, eu vou dar apenas um clique sobre aquela mancha que eu quero remover. Eu posso querer realizar alguns ajustes caso a remoção de manchas não seja perfeita, tá? Então eu vou dar um clique aqui, posso inclusive dar uma arrastada e agora eu tenho essa imagem, essa moça, né, sem aquela espinha que estava na testa antes. Vou fazer esse processo no rosto inteiro dessa moça e vou mostrar para vocês o antes e depois. Não tem muito segredo, uma dica só que eu vou dar para vocês é, por exemplo, no caso dessa espinha, né, dessa marca, que ela tá bem pequena, então eu posso ajustar ali o tamanho dele um pouco para menor, tá? Então não preciso usar essa ferramenta extremamente grande, porque ela pode acabar causando ali essa diferença na pele, que acaba ficando bem visível, tá? Então quanto menor você estiver usando, né, quanto menos você estiver usando essa ferramenta, menos distorção ela vai ter na pele da pessoa. Então eu vou aqui ajustar minha ferramenta, vou clicar e vou fazer na pele inteira dessa moça aqui, tá? Então é uma pele bem simples de editar, tá? Basicamente ela é bem tranquila ali, para vocês entenderem como é que funciona. Então pronto, já tem a minha imagem aqui com as espinhas tiradas, e só para a gente ter uma comparação de como estava antes e como ficou. Vocês podem ver que o resultado é praticamente perfeito, você acaba nem vendo diferença, tá? Lembrando que somente você e a pessoa que tirou essa foto sabe como que estava o rosto dela antes. Então no caso, se a gente for fazer uma comparação aqui, você até consegue ver, dependendo da imagem, ali uma certa diferença, mas isso ali vai ser reparado mais para quem está editando, que consegue ter a comparação, tá? Se você pega essa imagem aqui, por exemplo, original, onde a pessoa só viu a última versão, ela acaba nem reparando ali algumas coisas na pele, tá? Isso varia muito, essa ferramenta, muitas vezes ela é útil, mas muitas das vezes também ela acaba deixando ali uma certa diferença na pele da pessoa ou qualquer outro objeto, né, que você esteja removendo usando essa ferramenta. Uma outra opção é vir aqui nessa ferramenta de recuperação de manchas e vir em ferramenta de correção, tá? Eu vou desabilitar essa minha camada onde eu removi e vou voltar à minha camada original e vou duplicá-la só para a gente conseguir trabalhar de novo com as espinhas. E para ficar mais fácil para vocês entenderem, eu vou até escrever aqui pincel recuperação para manchas, para vocês entenderem quais foram as ferramentas que eu vou utilizar e que eu utilizei aqui, tá? Aqui, se não me engano, essa chama ferramenta correção. Tá? Então aqui tem essa ferramenta correção.
Ela funciona de uma forma bem interessante, mas você tem que tomar bastante cuidado na hora de utilizar ela. Tô com a minha ferramenta selecionada, tô com a minha imagem selecionada aqui na aba de camadas. Vou fazer uma seleção em volta daquele objeto que eu quero retirar. E vocês podem ver que ele criou uma seleção em volta ali, né? Criou também ali aquela setinha na direita junto com o ícone da ferramenta, tá? Então eu posso arrastar agora para qualquer lado, que basicamente ele vai copiar de um lado para jogar no outro, e ele consegue ali ajustar a tonalidade e fazer um ajuste legal também. Então, só para vocês entenderem como é que funciona essa ferramenta, vou arrastar ela aqui para o rosto dessa mulher, tá? Vou passear aqui com essa ferramenta para vocês entenderem que aonde eu vou passando o mouse aqui em cima, ela vai ali duplicando, né, jogando em cima daquela seleção que eu fiz, tá? No caso, vocês podem ver que há uma diferença de cor, certo? Vocês podem reparar que nessa parte do rosto dela está muito mais escuro, onde eu estou passando o mouse, e onde vai ser colado essa duplicação, ela está bem mais clara. Mas no caso, o próprio Photoshop ele faz um ajuste, ele tenta fazer um ajuste ali da melhor forma. Então, se eu soltar o mouse, vocês podem reparar que ele fez ali um ajuste, né, de tonalidade de cor. Então, é bem fácil de vocês entenderem. Basicamente, eu posso aqui jogar, copiar entre aspas de qualquer lugar, mas é óbvio que você tem que ter ali um cuidado bem grande, né, para não ficar manchas, né? Porque aqui nós já estamos trabalhando com a foto de uma pessoa, então você tem que tomar bastante cuidado como o resultado final vai ficar. Mas é uma ferramenta sim muito interessante para você aprender e saber trabalhar. Como eu havia mencionado, o Photoshop ele tenta fazer da melhor forma o ajuste de tonalidade de cor, mas nem sempre ele consegue. Então aqui nós podemos ver uma diferença, né, de tonalidade em certos pontos, tá? Então aqui eu tenho a minha imagem final, só para o meio de comparação. Vou ativar aqui a camada de pincel para recuperação para manchas, só para a gente poder ver a diferença de uma para outra, tá? A camada original, a ferramenta de correção, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem enxergar com mais detalhe, e a ferramenta de pincel recuperação para manchas, tá? Cada um tem as suas diferenças. Obviamente eu estou fazendo bem rápido, só para mostrar o uso da ferramenta para vocês, mas caso vocês estejam trabalhando ali de uma maneira profissional, ou até mesmo pessoal, eu recomendo que tenha ali um nível de ajuste, né, um estilo fino na hora de trabalhar. Uma outra opção que você pode usar para remover essas espinhas é usar a ferramenta de carimbo, tá? A ferramenta carimbo, ela basicamente ela faz a mesma coisa que a ferramenta de correção faz, tá? Mas aqui, ao invés de substituir a partir do defeito, eu vou copiar a partir da parte onde eu quero, tá? Então, com a ferramenta carimbo selecionada, eu já expliquei também um pouquinho sobre como ela funciona. Eu vou clicar nela aqui, certo? Vou estar com a minha imagem que eu quero trabalhar selecionada, clico com o botão Alt, vocês podem ver que ficou um pouco diferente ali na tela. Clico com o botão esquerdo do mouse aonde eu quero copiar aquela seleção, e agora eu posso passar ela por cima dos pontos que eu quero trazer. E lembrando que para o uso dessa ferramenta você precisa se atentar bastante às coerências da pele, né? Então aqui, por exemplo, nós temos uma linha de expressão, né? Duas linhas de expressões. Então aqui a gente tem que tomar cuidado para simplesmente não copiar de qualquer lugar e ficar desconexo com a nossa imagem, tá? Aqui nós não temos um reajuste de cor como fazia a ferramenta correção. Então se eu copiar do lado de cá para cá, ele vai copiar exatamente como está o ponto ali onde eu tô copiando, tá? Eu posso ajustar inclusive a dureza para ele ficar ali um negócio bem mais seco, mas também ali para fazer a correção de pele eu recomendo que você deixe a dureza até no 0 ou o menos possível. É uma variação, você pode trabalhar com essa ferramenta, ela é um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais detalhada do que a ferramenta de correção, tá? Mas de qualquer forma eu vou fazer bem rapidinho aqui com vocês, para vocês conseguirem depois comparar o resultado de uma e outra ferramenta. Então agora eu tenho a minha imagem com as espinhas selecionadas usando a ferramenta carimbo. Mas é isso, pessoal, nós temos aqui no Photoshop de forma nativa, sem inteligência artificial, 3 opções, né, as 3 ferramentas principais para fazer esse serviço, que é remover espinhas ou qualquer imperfeição no rosto ou na imagem onde você quiser. E volto a mencionar aqui mais uma vez, caso vocês estejam vendo diferenças na pele,
lembre-se que somente você tem aquela imagem com a espinha. Às vezes nem sempre a pessoa que vai visualizar, ela vai conseguir ter ali um antes e depois. Uma coisa que eu tenho que mencionar para vocês é que para ter um resultado perfeito, eu precisaria ali ter um pouco mais de tempo e fazer bem mais detalhado, tá bom? Mas as ferramentas são ótimas, elas funcionam muito bem. Eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade para você também. Agradeço a você que assistiu até aqui. Muito obrigado. Te espero na próxima aula e boas edições.